Agora as árvores caem e seus restos são incinerados. O terreno raspado por um trator. E em cada caminhão que parte, carregado de entulho, vai um pouco da memória daqueles que se foram. Ângela Leite Xavier. Oi, minhas flores! Eu sou a tia Margarida. Nossa convidada de hoje é a Carmélia Cândida. Ela é escritora, atriz, contadora de histórias, revisora. Sua biografia é extensa. Carmélia é autora de 3 livros publicados, 2 para adultos, O Azul dos Olhos Dela e Mulheres Santas Também São Inquietas, e um para o público infantil, titulado A Fuga da Sereia. Tô louca para começar essa entrevista! Carmélia! Carmélia, bem-vinda ao nosso programa. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Carmélia, é mais fácil escrever para o público adulto ou infantil? Olha, para mim é um pouco complicado assim dizer para um ou para outro, porque até então eu venho escrevendo de acordo com o que me vem, o que me surge ou o que me é sugerido, seja por uma situação, por uma vivência ou até por uma necessidade. Então, as facilidades ou as dificuldades, elas podem estar tanto num texto que eu vou direcionar para o público infantil ou adulto. E é assim, é muito interessante essa questão de escrever, porque tem texto que você começa e o texto ele vem. Então assim, aquela escrita flui e às vezes chega no final você fala assim, nossa, mas eu escrevi isso tudo, eu nem sabia que eu ia escrever isso. O texto vai quase sozinho. E tem textos que já são diferentes, então assim, aí a gente que tem que buscar, e aí é difícil, e aí você busca, e isso pode estar tanto em um quanto no outro, não é? Carmélia, como você escolhe os temas dos seus livros, dos seus textos? Como que funciona? Olha, eu escrevo sempre assim, sobre o que mexe comigo, ou o que me fascina, me emociona, me causa reflexões, às vezes o que me deixa perplexa ou indignada. Então, obviamente que os meus valores, as coisas em que eu acredito, estão ali nos meus textos, porque não tem jeito. Escrever é se colocar ali, mesmo que eu não esteja falando de mim, o escritor, ele está ali nos seus textos. E aí tem muito a ver com isso, né? Por exemplo, eu sou uma defensora dos direitos das mulheres, eu sou uma militante feminista. Então, nos meus textos, eu tenho uma parte voltada, ou vez ou outra, eu estou tratando da questão da mulher. Então, são coisas que eu acho que são significativas de serem ditas ou muitas vezes necessárias. Né? No caso dessa questão da mulher, a nossa voz precisa ser ouvida, precisa ecoar. E em outras questões, porque a literatura ela é muito isso também, de dar voz, né, dar voz a, né, aí há muitas possibilidades. A Fuga da Sereia, por exemplo, que é um livro infantil que eu lancei o ano passado. Quando eu escrevi A Fuga da Sereia, muitos anos atrás, eu presenciava uma situação de muita inveja, de muita falta de aceitação, de autoaceitação. Então é aquela coisa, nossa, precisamos falar sobre isso. Então é bem nisso, precisamos falar sobre isso, ou é significativo falar sobre isso. E tudo perpassa pelos meus valores e pelas minhas crenças. Carmélia, me ajuda a entender. Escrever sobre perdas e traumas ajuda a gente a superar? Sim. Quando a gente passa por uma perda ou um trauma, geralmente é muito difícil a gente falar sobre aquilo. Às vezes, por muito tempo, a gente não consegue falar, porque é doloroso, é difícil. E quando a gente consegue falar sobre aquilo,
né? Ou mais profundamente ainda, escrever, externar aquilo ali, isso aí já significa que a gente está caminhando para a superação ou que a gente pode superar. É quando, né, por exemplo, assim, quando eu escrevo, para eu escrever, e aí se eu estou escrevendo sobre alguma coisa relacionada a mim, um trauma, eu tenho que entrar muito para dentro de mim mesma. É bem profundo. É bem profundo. Eu tenho que submergir lá nas minhas profundidades para depois externar. E como é que eu vou externar? Eu preciso compreender aquilo ali. Então, nesse processo de escrita, acaba que eu estou trabalhando aquilo ali internamente, porque só depois eu vou conseguir externar. Então, veja que é um processo. E aí, eu vou compreender melhor aquilo, é o que eu te disse do texto. Às vezes eu começo a escrever um texto e no final, nossa, mas eu não sabia disso. As coisas ficam mais compreensíveis para a gente, né? Clareia aquilo ali. E aí, quando você entende, porque muitas vezes a gente não entendeu ainda, a gente não assimilou, aí você está assimilando e aí você tem condições de superar aquilo Quase que uma autocura, né? ou lidar melhor, mesmo que a superação às vezes vai demorar, mas você está no processo, mas você vai conseguir lidar melhor com aquilo. E quando a pessoa consegue escrever sobre aquilo, é porque ela já está superando, porque quando ela não está, ela às vezes não consegue nem falar. Carmélio, você escreveu uma peça de teatro chamada Pelos Caminhos das Rosas Vermelhas. O tema dele é o Alzheimer. O que te fez escrever essa peça? Olha, eu escrevi essa peça exatamente para entender melhor a doença, o que se passava e, principalmente, saber lidar com aquela situação. Porque a minha mãe, ela foi diagnosticada com Alzheimer, havia sido diagnosticada com Alzheimer uns anos atrás, antes de eu começar a escrever. E a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito ativa, cheia de energia, de vida. E nós, eu e ela, nós tínhamos uma conexão muito forte, a gente tinha uma ligação muito grande. Uma relação muito boa, minha mãe sempre foi muito amorosa. Eu nunca tive, assim, às vezes eu vejo até discussões falando que é comum, problemas com mãe. Eu nunca tive com a minha mãe, a nossa relação era assim, uma relação de muito amor. E quando ela teve o diagnóstico, nossa, eu fiquei sem chão, o mundo caiu. Foi muito desnorteante. Só que o que acontece? Durante ali quase 5 anos, a minha mãe foi diagnosticada no início, bem no início, então ela ficou bem, segurou, os medicamentos meio que paralisaram o avançar da doença. E nesse tempo, pelo que eu passei? Pela negação, que é muito comum em processos de perdas, né, como luto, aí vem negação, vem raiva, né, você sabe melhor do que isso, melhor do que eu sobre isso. Então eu fiquei assim, eu procurava informações, mas eu não conseguia falar, nem falar, eu não falava que a minha mãe tinha Alzheimer. Só que quando estava chegando ali uns 5 anos, aí minha mãe piorou e aí os medicamentos já não seguraram mais e de uma hora para outra, e aí foi assim, aí não tinha como, eu tinha que encarar a doença, porque ela estava ali na minha frente. E aí eu comecei a pirar, eu fiquei desnorteada, até porque, pela falta de informações, porque eu gosto assim, sempre que eu estou lidando com uma situação, de saber sobre ela, de conhecer, de entender. E era muito complexo para mim. E eu lia, então eu estava assim. E acontece que até um meu médico, numa consulta, eu acho que ele teve muita sensibilidade, a gente conversando, ele viu o quanto eu estava desnorteada. E aí ele me sugeriu
E aí ele me disse: ô Carmélia, você escreve e você está vivendo essa situação, escreve uma peça de teatro sobre Alzheimer. Vai ser muito bom para você, vai te ajudar a lidar melhor e você vai ajudar a outras pessoas também, porque assim como você está aí sem informação, sem saber o que fazer, muitas pessoas estão. Então essa peça ela vai ser boa para você e ela pode ajudar outras pessoas nesse sentido de entender a doença. E eu saí do consultório, cheguei em casa e comecei a escrever o texto. Foi assim. Carmélia, eu assisti essa peça por 2 vezes e todos os momentos essa peça me tocou muito, fez muito significado para mim, principalmente no momento que eu estava vivendo, meu pai estava doente. Então, assim, eu me emocionei várias vezes e te agradeço por você ter feito, né, poder falar para as pessoas, porque eu lembro que naquela época não tinha mesmo informação, né, sobre esse tema, não era falado como é hoje. Oh, pois é, eu fico feliz assim em ouvir isso. A peça, ela realmente é muito emocionante, né? Essa peça é aquilo que eu falei de lá, ela veio lá de dentro, aliado ali com as pesquisas. E a gente teve a felicidade de fazer esse trabalho sob a direção do José Roberto Pereira, que pegou o texto e fez, nossa, potencializou ainda mais. E a gente, inclusive, teve o apoio da Cuidar, quando a gente montou o espetáculo, que foi imprescindível. E depois, quando o Guto Airaf e o José Roberto resolveram fazer um filme, um média-metragem, a gente contou novamente com a Cuidar. E, dando aqui um spoiler, em breve o filme vai estar na programação da TVI. E aí a gente agradece também aqui mais uma vez a Cuidar por essa sensibilidade em apoiar iniciativas, apoiar a arte, porque só assim é possível a gente continuar fazendo. E a arte transforma, né? A arte transforma, a arte ajuda a curar, a arte nos salva. Exatamente, concordo plenamente. Afinal, a arte existe porque a vida não basta, já Isso dizia aí. Ferreira Goulart. Pessoal, tá muito gostoso essa conversa. Continuamos no próximo bloco. Fique aí. Voltamos com Carmélia Cândida. Hoje estamos falando sobre escrita, superação e Alzheimer. Carmélia, houve algum momento que a doença da sua mãe, no dia a dia, corroeu os ânimos? E como você lidou com isso? Houve muitos momentos. O Alzheimer, ele é uma doença assim, bem cruel. E eu falei aqui do diagnóstico, que foi desnorteante. E aí, o que acontece? Cada vez, aí minha mãe ficou bem assim por um tempo, e depois quando a doença começou a avançar mesmo, e aí eu achei muito violenta a forma como ela começou a avançar,
E aí foi muito desnorteante também. E aí você fica, né, sem chão, assim. E aí depois, o que acontece? Aí ela teve uma piora, aí ela ficava naquele quadro ali. Aí a gente tinha que adaptar. Aí de repente decaía mais um pouco. Todas as vezes em que ela decaía, aí voltava tudo de novo, aí ficava assim, muito difícil. Aí a gente tinha que se adaptar novamente, passar pelo processo de aceitação de novo, porque era uma nova fase. E assim, teve fases muito difíceis. Por exemplo, teve uma fase que minha mãe chorava muito. Ela chorava o dia inteiro. Então assim, a gente fica, você fica em frangalhos, você fica devastado psicologicamente, não sabe o que fazer e não tem tanto o que fazer. Né? Não, na verdade, o que você pode fazer? É cuidar, estar ali, encher de amor, de proteção, mas tem coisas que você não pode, né? Não estão mais ao seu alcance. Carmélia, um contexto desse, como o Alzheimer, qual a importância da família estar unida nesse momento? E o Alzheimer, onde você buscou informação? Olha, é de suma importância que a família esteja unida, porque os cuidados que vão ser necessários são muitos, né? Embora é comum, nesses casos, desunir e ficar uma parte cuidando e a outra não, mas enfim. É muito importante essa união da família, porque o doente ele vai precisar muito, ele vai precisar integralmente. E é assim, né, tem um desgaste o físico, mas o emocional, porque um cuidador, um profissional que vai lá cuidar de alguém, ok, né, ele não tem vínculo afetivo, mas você cuidar daquela pessoa que você tanto ama, você vê aquela pessoa morrer um pouco a cada dia, ir embora um pouco a cada dia, são muitas despedidas. Você vai ajuda no processo. Ajuda, mas é muito doloroso também. Então você vai se despedindo lentamente da pessoa, é muito doloroso. E até para a própria pessoa que está passando, né? Eu acho que ela necessita desse carinho, desse apoio. Necessita. E as informações eu busquei, né, como eu pude. Hoje a gente tem a internet, né, que a gente consegue muita informação, então tem a Associação Brasileira de Alzheimer, né, então eu busquei muita informação, né, muita leitura e encontrei também, foi muito importante para mim, grupos de apoio, até por exemplo, no Facebook, me ajudou muito. Foi quando a minha mãe ficou bem mal que eu encontrei esses grupos. E aí, inclusive para escrever a peça, né, eu tive muita contribuição. E porque eu acho a informação muito importante para a gente lidar. Eu preciso de informação para lidar com qualquer situação. Para facilitar no dia a dia. Para facilitar nesse momento. Né? Nesse momento. Carmélia, esse nosso papo está muito gostoso, mas está chegando ao fim. Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está em casa, que às vezes está passando por esse momento. Bem, a mensagem que eu deixo é cuidar. Cuidar, cuidar, cuidar. Muito amor, muito amor. É uma oportunidade também, quem está passando por isso, de retribuir o que essa pessoa fez por você e de estar ali com ela, né, até o final, amparando. Então, ampare, é muito amor, muito amor. Ai, obrigada. Obrigada a você. Pessoal, ficamos aqui até o nosso próximo programa. Beijo florido!